Aula de TCE grave da disciplina de Neurocirurgia da USP de Ribeirão Preto, ministrada pela doutora Amanda Lozer. Bom, hoje eu vou estar falando sobre TCE grave. Quanto ao conceito de TCE, é basicamente qualquer lesão de etiologia traumática que é capaz de provocar alteração no funcionamento cerebral. De acordo com a escala de coma de Glasgow, esse TCE é classificado em leve, moderado e grave. Nessa aula, a gente vai se ater ao TCE grave, e é o Glasgow menor ou igual a 8. Quanto à epidemiologia, tem um estudo que levantou estatísticas de 2008 a 2019 no estado, no país do Brasil, que evidenciou que o TCE é responsável por 131 mil internações por ano. Isso decorre de um custo total anual médio de 43 milhões de dólares para o bolso brasileiro. A proporção entre homens e mulheres que são acometidos por TCE é de 3,16 vezes mais homens do que mulheres. E nessa tabela aqui a gente tem evidência que a mortalidade é maior também em todos os anos analisados em homens também. Quanto ao mecanismo desse TCE, as quedas vêm tomando uma proporção maior ultimamente, tendo em vista que a população brasileira tem aumentado, não só brasileira, mas o mundo como um todo, a expectativa de vida. As quedas são responsáveis pelo mecanismo, pelo TCE em um terço da população em geral. Nos pacientes com mais de 65 anos, ela é responsável por mais de 60% dessa proporção. E esses pacientes com mais de 65 anos, eles são responsáveis pela maior taxa de internação e maior taxa de mortalidade. Quanto aos mecanismos do TCE, a gente tem o impacto direto, que geralmente causam lesões mais focais, o mecanismo de aceleração e desaceleração, que geralmente dão lesões mais difusas, e as ondas de choque, que não são tão comuns no Brasil, mas são decorrentes, como, por exemplo, de explosões. Quanto à fisiopatologia do TCE, a gente tem que as lesões primárias são decorrentes de contusões focais, alteração da barreira ou ruptura da barreira hematoencefálica, hemorragias, injúrias axonais e neuronais. Sobre essas lesões primárias, a maior intervenção que a gente consegue nesse mecanismo é a prevenção do traumatismo crânioencefálico. Quanto às lesões secundárias, elas são decorrentes de excitotoxicidade, estresse oxidativo, inflamação, desmielinização e neurodegeneração. Sobre essa lesão secundária, a gente, como neurocirurgião, consegue intervir de uma forma mais eficaz e efetiva. E a consequência dessas lesões primárias e secundárias são os déficits neurológicos. Basicamente, o paciente evoluindo com sequelas, na maioria dos casos. Também, dentro da fisiopatologia, a gente tem um ponto importante que é a doutrina de Monro-Kelly. A gente tem que o compartimento craniano é fechado e, basicamente, a gente tem volumes pré-determinados entre a parte venosa, arterial, o encéfalo e a composição do líquor. Isso determina uma pique normal. Quando a gente tem algum efeito de massa, no contexto do TCE, o edema cerebral ou uma contusão, uma hemorragia, a gente tem que, no status compensado, a gente lança a mão de mecanismos para que essa pique fique normal, de forma a aumentar o retorno venoso, aumentar a reabsorção de líquor. Só que chega um dado momento em que se passa a ser se passa a um status de descompensação, em que esses mecanismos não passam mais a ser efetivos a manter uma pique no valor normal, e ela passa a ser elevada. Isso é demonstrado também na curva de Langifft, que relaciona a pressão intracraniana com o volume. Aqui a gente tem que essa curva ela é ascendente, mas até o valor aqui dado como 20, a gente tem mecanismos compensatórios para manter essa pressão intracraniana normal. A partir desse ponto, a gente tem os mecanismos, que esses mecanismos de compensação foram esgotados. Então, a elastância cerebral é maior e a complacência cerebral é menor. Quanto ao atendimento inicial desses pacientes, o atendimento inicial ele deve ser feito de forma precoce o, da maior forma mais eficaz possível. A gente tem que ir pelo ATLS, a gente precisa lançar a mão de uma via aérea segura, uma ventilação adequada, uma condição hemodinâmica adequada, para depois a gente começar a pensar na questão neurológica do paciente.
No Neurotrauma Brasil, eles também mostram como que a gente deve conduzir esses pacientes no primeiro atendimento, né, no contato inicial. Sempre lembrar da imobilização cervical. No paciente, principalmente, né, TCE grave, o Glasgow menor ou igual a 8, ele vai carecer de uma intubação, geralmente feita em sequência rápida. Fala aqui também dos alvos pressóricos nessa questão inicial, do controle da ventilação mecânica guiada pela gasometria. Tudo isso é relevante do ponto de vista geral mesmo. Quanto aos exames complementares, a gente tem que a tomografia é o principal exame que a gente lança a mão nesses pacientes. O raio-x perdeu um pouco o cenário nos últimos tempos e a ressonância ela não é realizada nesse momento agudo. Geralmente a gente guarda para os casos mais a posteriori mesmo, para a gente determinar uma sequela, uma lesão axonal difusa em um paciente que eventualmente não acorda. Quanto à classificação tomográfica, a gente tem duas escalas, a escala de Marshall e a escala de Rotterdam. Ambas determinam o prognóstico do paciente, vítima de TCE grave. A escala de Marshall foi determinada em 1991, em que ela classifica a tomografia como 1, sendo normal, 2, cisternas da base presentes, né? Mas o desvio de linha média pode existir, mas menor que 5 milímetros. As lesões hiperdensas podem existir, mas são menores que 25 ml de volume. Já a lesão do tipo 3, ela é chamada de brain swelling, em que as cisternas da base são ocluídas, pode ter um desvio de linha média, mas menor que 5 milímetros, pode haver lesões hiperdensas, mas menores que 25 ml, e a lesão do tipo 4, ela também pode ser chamada de M-brain swelling, em que o desvio de linha média é maior que 5 milímetros e as lesões hiperdensas são menores que 25 ml. Isso é na fase aguda. Depois de um atendimento inicial, 24 horas depois do TCE, da tomografia inicial, a gente pode ou não indicar procedimento cirúrgico para esse paciente. Nesse segundo momento, as lesões são classificadas em operadas ou não operadas, o 5 ou 6. 5 é quando o paciente é operado, essas lesões foram removidas cirurgicamente, e o 6 são quando essas lesões não foram operadas, ou seja, algumas lesões maiores de 25 ml que, eventualmente, por algum motivo, não foi indicado procedimento cirúrgico para o paciente, seja porque ele não chegou com reflexo de tronco, seja porque ele não está estável hemodinamicamente para ser submetido a um procedimento cirúrgico. E essa escala relaciona, como eu falei, ao prognóstico. Então, as classificações de Marshall igual a 1 tem 9,6% de mortalidade. A lesão do tipo 2 tem 13,5%, a lesão do tipo 3, 34%, e a lesão do tipo 4, 56,2%. A escala de Rotterdam entrou em 2006 para completar lacunas que a escala de Marshall tinha, uma vez que a escala de Rotterdam ela discerne essas lesões hiperdensas na tomografia, entre o hematoma epidural, a hemorragia subaracnoide e a hemorragia intraventricular. E ela avalia exatamente isso, a sistema da base, o desvio de linha média que o Marshall já avaliava, mas ele acrescenta esses dois tópicos, sendo o hematoma epidural um fator de proteção. Então, o prognóstico em 6 meses, a gente tem que lembrar que essa escala a gente sempre acrescenta um ponto, então ela parte de 1, em que o 1 não tem 0% de mortalidade, 2, 7%, 3, 16%, 4, 26%, 5, 53% e 6, 61%. Então, quanto aos princípios do tratamento, nosso objetivo é minimizar o risco da lesão cerebral secundária e identificar e tratar a hipertensão intracraniana. De que forma a gente faz isso? Com o tratamento clínico e cirúrgico. Quanto ao tratamento clínico, segundo a Brain Trauma Foundation, na quarta edição de 2016, ela afirma que a terapia hiperosmolar é recomendada no cenário em que o paciente tenha uma pressão intracraniana elevada, tenha herniação transtentorial ou tenha uma piora neurológica. E a gente pode lançar mão de dois tipos de terapias hiperosmolares, que é o manitol ou a salina hipertônica. Cada um tem uma contraindicação, por exemplo, o manitol a gente não pode, tem que evitar ser utilizado em pacientes que são hipotensos, a salina em pacientes que têm aumento da creatinina mais do que 2 vezes do basal, PNR alterado, plaquetopenia. Então, pesa-se entre esses dois mediante ao cenário que a gente está vendo do nosso paciente. Quanto ao Propofol, ele é o sedativo de escolha nesses pacientes vítimas de TCE grave.
nível de evidência 2B, uma vez que ele é eficaz em reduzir a pressão intracraniana, mas ele não altera a mortalidade. E tem um acréscimo de que ele aumenta a morbidade em 6 meses desses pacientes. Quanto ao alvo pressórico, é recomendado pela Brain Trauma Foundation a gente ter um alvo dessa pressão arterial sistólica em determinadas faixas etárias do paciente. Isso é o nível 3 de evidência. Então, pacientes de 50 a 69 anos, o ideal da pressão arterial sistólica é ser mantida entre maior ou igual de 100 milímetros de mercúrio. Pacientes de 15 a 49 anos e maiores de 70 anos, o ideal é manter essa pressão arterial maior que 110. Quanto à pressão intracraniana, é recomendado a gente tratar ela se maior que 22, isso já pela quarta edição, nível de evidência 2B. Quanto à pressão de perfusão cerebral, ela precisa ser mantida de 60 a 70, e a gente monitorizar, guiar o tratamento do paciente com essa pressão de perfusão, ela reduz a mortalidade do paciente em 2 semanas. Isso é o nível de evidência 2B. Quanto à dieta, a introdução dela de forma precoce, de 5 a 7 dias, ela tem um nível de evidência 2A, que é recomendada fazer esse tipo de tratamento clínico. A gente vai pensando num paciente que vai ficar por um longo tempo entubado, traqueostomizado, lançar a mão da gastrostomia, ela é efetiva em reduzir a incidência de pneumonia, nível de evidência 2B. Quanto à traqueostomia precoce, ela é recomendada também, de um nível de evidência 2A. Quanto aos fármacos anticrise, eles são recomendados em pacientes que têm crise convulsiva, que apresentaram crise convulsiva decorrente desse TCE, ou de forma profilática em pacientes de alto risco. São pacientes que tenham lesões hiperdensas volumosas na tomografia, pacientes com trauma penetrante, pacientes etilistas crônicos podem se beneficiar dessa introdução desses fármacos. Os estudos têm mais evidência com o uso de fenitoína e ácido valproico, mas estudos recentes têm sido feitos com levetiracetam também. Isso, nível de evidência 2A. Quanto ao ácido tranexâmico, nesse contexto de aula, a gente sabe que no TCE grave ele não é recomendado, mas em pacientes com TCE leve e moderado, usado em até 3 horas do trauma, segundo o estudo CRASH-3, é recomendado. Foi um tema também de discussão de artigo nosso no começo do ano. Quanto à parte que não é recomendada pela Brain Trauma Foundation, é o corticoide. Também, de um estudo de 2005, o CRASH, foi visto que os pacientes que utilizavam altas doses de metilprednisolona houve um aumento da mortalidade. Então, não é recomendado utilizar corticoide nesse cenário. Nível de evidência 1. Quanto à hipotermia profilática, ela não é recomendada, mas se a gente tiver lançado mão de outros mecanismos, outros tratamentos clínicos para tentar reduzir essa pressão intracraniana, e a gente não tiver conseguido, a gente pode lançar mão dessa hipotermia, nível de evidência 2B. Quanto à hiperventilação, ela não é recomendada de rotina, mas se o paciente tem evidência de hipertensão intracraniana, a gente pode sim lançar mão dessa hiperventilação, objetivando uma PaCO2 de 25 a 35, isso de forma transitória, não evitar prolongar isso demais. Nível de evidência 2B. Contra o uso de barbitúricos de forma profilática, não é recomendado. Mas se a gente tiver evidências de hipertensão intracraniana refratária a outras medidas, a gente pode sim lançar mão do coma barbitúrico. Nível de evidência 2B. Quanto ao tratamento cirúrgico, a gente basicamente tem 3 vertentes. É a monitorização da PIC. 2, craniectomia descompressiva. 3, craniotomia para drenar um tipo de hematoma. Então, quanto à PIC, ela é eficaz em reduzir a mortalidade. Nível de evidência 2B. A gente tem algumas indicações dessa monitorização, que é um paciente vítima de TCE grave, associado a uma tomografia anormal, ou seja, Marshall maior ou igual a 2. Ou pacientes vítimas de TCE grave com tomografia normal, mas com 2 fatores dos seguintes: maior de 40 anos, pressão arterial sistólica menor que 90, ou evidência de alguma postura patológica. A gente tem alguns locais que a gente geralmente insere esse catéter de PIC. Aqui no serviço a gente usa mais a intraparenquimatosa, intraventricular e eventualmente subaracnoide ou subdural. No caso aqui é evidência de um parafuso subdural, mas aqui a gente coloca o catéter intraparenquimatoso mesmo no espaço subdural. Quanto a outra vertente do tratamento, que seria as craniotomias e as craniectomias, a gente tem que o índice de Zunkeller pode guiar essa decisão.
em que a gente avalia a diferença entre a espessura, o desvio de linha média da espessura do hematoma. Caso essa diferença seja menor que 3 milímetros, a gente indica geralmente uma craniotomia para drenar esse hematoma. Se essa diferença for maior que 3 milímetros, geralmente a gente indica uma craniectomia descompressiva. Quanto à craniectomia descompressiva, a gente tem que a craniectomia bifrontal, ela não é eficaz em reduzir a mortalidade do paciente, mas ela reduz a pressão intracraniana e ela minimiza os dias de internação no CTI. Quanto à craniectomia descompressiva frontotempo parietal, ela é eficaz em reduzir a mortalidade, mas nessa dimensão. Numa dimensão menor que isso aqui, ela já não é tão eficaz. Então, essa frontotemporal é recomendada, mas a bifrontal, ela tem que se pesar risco-benefício. Nível de evidência 2A. Quanto à craniotomia para drenagem do hematoma, vai variar de que tipo é essa lesão hiperdensa. Se for um epidural, se for um subdural ou se for uma contusão. Se for um epidural com volume maior de 30 ml ou uma espessura maior que 15 milímetros, ou um desvio de linha média maior que 5 milímetros, a gente fica tendencioso a indicar um procedimento cirúrgico para drenagem desse hematoma. Caso seja um subdural, com volume maior que 10 ml, o índice de Zunkeller menor que 3, ou em fossa posterior, um volume um pouco menor, a gente é tendencioso a indicar a craniotomia para drenar esse hematoma. Quanto à contusão, contusões de volumes maiores que 50 ml, ou maiores que 20 ml, associada a desvio de linha média, ou em fossa posterior maior que 16 ml, a gente também indica a craniotomia para a gente drenar essa contusão. Tem uma base de dados chamada IMPACT, que ela levanta fatores que predizem o prognóstico no TCE. Ela avalia o prognóstico em 6 meses e são pacientes vítimas de TCE moderado e grave. Ela mostra aqui a evidência da idade, o Glasgow, a pupila, só que ela, às vezes, ela correlaciona a parte clínica, se for um pouco mais específica, a parte clínica associada à alteração tomográfica, ou a parte clínica, tomográfica e laboratorial. A gente tem aqui, por fim, quando você faz o uso dessa calculadora, que o maior preditor de prognóstico dos pacientes de TCE moderado e grave é a alteração clínica. Então, o Glasgow e a pupila são os fatores preditores mais relevantes nesse cenário. Bom, é isso.